Olá, meu nome é Renato, eu sou médico veterinário e advogado, um dos membros da VegVets, e hoje a gente vai conversar sobre a vaquejada. Mas antes, não esqueça de, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrever aí e dar uma curtida, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, a vaquejada voltará a ser discutida no Supremo Tribunal Federal. E então a gente pretende bater um papo sobre esse assunto, né? Demonstrar como a crueldade é inerente à prática da vaquejada. Para isso eu vou começar fazendo um breve histórico do que de toda essa trajetória, né? De todo esse debate sobre esse tema. Primeiro, foi criada uma lei no estado do Ceará regulamentando a vaquejada. Né? Isso há anos atrás, não me lembro exatamente que ano foi. Por conta dessa lei, né, foi ajuizada no STF ações de declaração de inconstitucionalidade da lei, por considerar que a vaquejada é cruel em relação aos animais. Essa lei estaria afrontando, né, a Constituição Federal no que diz respeito à vedação da crueldade contra os animais. Então, em 2016, o STF considerou a lei inconstitucional, né, por, de fato, considerar que a vaquejada era uma prática cruel, inclusive com manifestação, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, da Comissão de Bem-Estar Animal da época, nesse sentido. Depois, o que houve? Né? Houve uma movimentação do Legislativo, né, do Congresso Nacional, para tentar não cumprir essa norma, né, essa decisão do STF. Então, o que aconteceu? Primeiro, o Congresso Nacional criou uma lei considerando a vaquejada uma prática cultural, um patrimônio nacional de natureza imaterial. E, na sequência, se eu não me engano, em 2017, votou e aprovou uma emenda constitucional, número 96, que adicionou no artigo 225 da Constituição Federal, que é o artigo que trata, né, sobre o meio ambiente e sobre a vedação da crueldade contra os animais, acrescentou o parágrafo 7º, que afirma que se uma prática desportiva utilizando animais for considerada um patrimônio cultural, ela não será crueldade contra os animais. Então, primeiro, o Congresso aprovou uma lei considerando a vaquejada patrimônio imaterial, patrimônio cultural, e depois fez uma emenda constitucional afirmando que se a determinada prática for considerada patrimônio cultural, ela não será considerada crueldade. Então, né, foi um evidente, flagrante movimento do Legislativo contra a decisão do STF, de forma extremamente rápida, obviamente, né, ficou claro a força da bancada ruralista nesse sentido, né? E então, por conta dessa emenda constitucional, na sequência, né, na continuação desse movimento, houve uma reação de parcela da sociedade, né, que percebeu esse movimento do legislador, do Congresso, e, de novo, foram ajuizadas ações de inconstitucionalidade contra essa emenda constitucional de 2017, que agora, em novembro, vão ser julgadas pelo STF. Então, por isso que a vaquejada volta a ser o centro da discussão no Supremo. Então, é importante que a sociedade, né, as pessoas que são contra a vaquejada se mobilizem, né, estão iniciando campanhas aí para sensibilizar os membros, os ministros do Supremo e a sociedade, enfim, para que seja, né, julgada, considerada, né, definitivamente a vaquejada como uma prática cruel. E eu vou tentar aqui explicar
Por que a gente considera essa prática cruel? Para começar, é importante a gente entender o conceito crueldade, porque é o que está no centro da discussão, né? Se a prática é ou não é cruel. Crueldade, muitos autores, né, afirmam ser um conceito de certa subjetividade, porque poderia variar na percepção desses autores em relação a fenômenos socioculturais, por exemplo, cada sociedade ou num determinado momento histórico, né, poderia considerar uma prática cruel e em outro momento ou em outra sociedade essa mesma prática não ser considerada cruel, né, então dependeria da aceitação ou não como socialmente aceito, né, determinada prática. Também há afirmações no sentido de depender de ser ou não cruel em relação à intenção do agente, do agressor, né, de realmente querer realizar aquele sofrimento à vítima, né, no caso humana ou não humana, enfim. Mas acho que é importante, né, e há considerações nesse sentido, de que, além desses fatores, o que realmente talvez seja importante é considerar o sofrimento da vítima, tá? Porque um ponto comum que aparece nos conceitos de crueldade seria a ideia de sofrimento desnecessário, né? Então vamos tentar entender o que é o sofrimento desnecessário. A ideia de sofrimento desnecessário também não está livre de críticas, né? Porque ela pode variar conforme a sociedade, o momento histórico, enfim, né, o que a sociedade aceita como necessário ou desnecessário. Mas eu gosto de usar a ideia do estado de necessidade ou da legítima defesa, né, ou de uma inexigibilidade de conduta diversa, né, que são conceitos do direito penal e que eu acho que podem ser usados nesse caso. A gente pode pensar como desnecessária aquela ação quando há uma alternativa viável. Então, se a gente pensar uma situação que causa sofrimento, uma ação, né, uma conduta que causa sofrimento a um outro ser, a uma outra pessoa, se existe uma alternativa prática e viável para aquela determinada ação, eu posso realizar essa conduta sem que eu promova o sofrimento naquele ser senciente. Então, se existe essa alternativa e mesmo assim eu promovo essa ação que causa sofrimento, esse sofrimento é desnecessário. No outro sentido, se eu preciso realizar uma conduta e não tenho uma alternativa viável e prática, ou seja, uma situação de extrema necessidade que vai me custar a minha vida, ou um outro bem valioso, né, que seja sopesado esses valores e a sociedade vai aceitar como necessário, né, eu causar sofrimento ou em situações inevitáveis, né, a extinguir a própria vida do outro ser, né, numa situação de extrema fome, por exemplo, né, de sobrevivência de um animal, vou dar um exemplo prático, né, um animal grande, enfim, uma fera que está me agredindo e eu, para salvar a minha vida, vou ter que agredi-lo, eventualmente até matar, mas para salvar a minha vida, não por divertimento, por bel prazer, ou porque se eu tivesse uma outra alternativa, como fugir, por exemplo, ou usar um outro meio moderado, né, para afastar esse animal, fazer um barulho, né? Então, vou dar um exemplo prático, né, que o professor usou uma vez numa aula, eu achei bem interessante. Policiais para adentrar numa residência numa ação de busca, apreensão, eles tinham cães na casa, eles podem agir de duas formas, ou agir com violência nesses cães, né, para afugentá-los, ou usar, por exemplo, um extintor de incêndio, né, que vai acabar assustando os cães e eles não vão ser agredidos. Então, existe uma alternativa, né, em vez de causar o sofrimento
né, de forma demasiada nesses animais para eles poderem realizar a busca e apreensão. Então, essa é uma ideia interessante, né, para encerrar essa parte aí do sofrimento desnecessário. Então, a ideia de crueldade, né, é quando existe um sofrimento desnecessário. Esse é um ponto em comum, né, que aparece nas definições dos vários autores. Então, vamos usar um exemplo prático assim, também do homicídio, né, no direito penal em relação aos humanos. Quando é que é considerado um meio cruel? Quando o autor, o agressor, ao invés de só matar a vítima, ele faz com que ela sofra antes da morte. Né? Então, isso seria um meio cruel, por várias formas. Né? Então, a gente pode fazer essas analogias aí em relação para tentar definir crueldade. Continuando, então a gente tem que falar agora um pouquinho sobre a ideia de sofrimento em relação especialmente aos bovinos, né? Mas também, como a vaquejada envolve equinos, né? Mas eu acho que em relação aos bovinos, que são os animais que acabam sofrendo mais ainda, né? Por conta dessa prática. É interessante lembrar que, antes de mais nada, que essa avaliação do sofrimento ela é baseada em conceitos da ciência do bem-estar animal, e por mais que algumas pessoas afirmem que a avaliação corre o risco de ser subjetiva, isso é uma grande bobagem. A avaliação ela é feita em cima de critérios objetivos, né, há décadas já consagrados na ciência do bem-estar animal, que são indicadores biológicos e indicadores comportamentais. Então, esses indicadores são bem avaliados, existem protocolos específicos, né, para se avaliar em diferentes aspectos esses indicadores. E, então, não há nada que se afirmar que essa avaliação é subjetiva, né, e sujeita a ideais filosóficos ou de qualquer forma. Pelo contrário, é uma avaliação realizada pelo médico veterinário de uma forma bastante objetiva. Que no caso da vaquejada a gente consegue identificar bem padrões, né, de comportamento em relação à fuga, né, às expressões corporais do animal em relação àquela agressão que ele está sofrendo naquele momento, e de outra forma indicadores físicos e biológicos, né, como incidência de lesões, elevação do cortisol, dos parâmetros fisiológicos, é uma série de indicadores que podem ser medidos e avaliados no momento e inclusive antes, durante e após a prática, né, da vaquejada. Segundo ponto interessante diz respeito ao aspecto da espécie, principalmente dos bovinos, mas também se encaixam aí os equinos. Mas em relação aos bovinos é interessante porque os bovinos sempre foram muito negligenciados em relação ao sofrimento, seja físico, né, em relação à dor, ou sobre o aspecto mental, né, dos bovinos. Por ser uma espécie que se encaixa, né, é classificada como uma presa, comportamento de presa na natureza, eles não tiveram um processo evolutivo, né, que fez com que eles, hoje, né, como espécie, não demonstre tanto a dor, o medo, o sofrimento, né, como outras espécies que não são presas, né, que manifestam esses sentimentos de uma maneira mais óbvia, né, para um observador menos treinado. Isso é interessante porque, além do senso comum, né, das pessoas acharem que os bovinos não sofrem tanto, né, ou não sofrem, os próprios médicos veterinários, né, foram ensinados durante muito tempo com essa ideia. Né? Então, isso é fácil de verificar, porque o tratamento da dor, por exemplo, na medicina veterinária, foi negligenciada nos grandes animais, nessas espécies de fazenda, durante muito tempo. Né? E isso tem um legado, toda uma geração, né, foi ensinada dessa forma, e isso permanece ainda nos dias de hoje. Né? Eu, como professor de anestesiologia veterinária, posso garantir para vocês que isso ainda permeia, né, o senso comum, né, dos médicos veterinários que trabalham com grandes animais. E, obviamente, que com as pessoas que lidam e manejam os animais, né, que têm menos conhecimento técnico em relação ao assunto, esse é um pensamento que está muito presente
nas práticas, né, de manejo em relação aos bovinos e equinos também. Bom, então a gente pode concluir que se crueldade é sofrimento desnecessário, a gente pode chegar a uma conclusão. Os bovinos sofrem física e emocionalmente durante a prática da vaquejada, isso é inegável, né? E esse sofrimento é desnecessário, porque existem várias formas, existem vários exemplos na sociedade, na evolução das sociedades, de se realizarem práticas culturais de outras maneiras, né? Se não existisse esse processo de sublimação ou de mimetização, né, das sociedades, ainda estaríamos realizando práticas culturais que eram realizadas há séculos atrás, né? Então isso é muito óbvio, né? Não precisa nem ser um sociólogo, antropólogo para dar esse tipo de opinião. Então a sociedade só precisa querer abandonar práticas que causem sofrimento em outros seres, para que se criem alternativas de manter práticas culturais, que é uma coisa importante, né? Inegável isso, mas elas não podem se manter à custa de sofrimento de outros seres, né? Então, como diz a professora Sônia Felipe, nem toda tradição é moralmente correta. Então a sociedade precisa evoluir, nós estamos num processo civilizatório, né? E acredito que esse debate da vaquejada faça parte, né, desse debate. Um ponto bem interessante de se destacar, né, que vale a pena comentar, é em relação ao protetor de cauda, né? Depois de todo aquele debate no STF em 2016, né, da proibição da vaquejada, na época, as associações, né, e os praticantes da vaquejada criaram um protetor de cauda e anunciam isso como o grande método que torna a vaquejada não cruel, enfim. Se olharmos bem o protetor de cauda, a gente vai poder chegar à seguinte conclusão. Ele é um protetor que ele impede o arrancamento da cauda, que era uma coisa que acontecia, né? Os cavaleiros ficavam literalmente com a cauda do bovino na mão, né? Segundo, então esse protetor acabou evitando, né, na maioria dos casos, que a cauda seja arrancada, né, a parte da pele, enfim. Mas o que é importante? O protetor, ele não tem como proteger a região da inserção da cauda, a região das vértebras coxígeas e sacrais, né, a região, todos aqueles ligamentos, toda a inervação, a circulação, né, os vasos sanguíneos daquela importante região, que inclusive quando lesionada pode levar a comprometimento, né, dos membros posteriores do animal, dos membros pélvicos do bovino. Então, como a prática da vaquejada envolve uma ação, o método da vaquejada, ele envolve a puxada, né, com o objetivo de derrubar o animal num determinado espaço ali, né, e fazer com que ele tombe e fique, conforme o momento que ele cai, vai pontuar mais ou pontuar menos o competidor. Então, assim, a grande diferença da vaquejada em relação a outros esportes é que a vaquejada envolve uma agressão intencional à integridade física do bovino, tá? Nenhum outro esporte que envolva animais tem esse objetivo. Em outros esportes, os animais até podem se lesionar eventualmente, né? Tem vários fatores que vão contribuir para isso, mas nenhum deles tem esse método, que é uma agressão intencional para que o animal caia, né, e gere ali uma determinada pontuação. Então, assim, necessariamente o bovino ele vai ser agredido e vai cair, né, no chão, e essa queda vai gerar riscos de lesões, né, e a região da inserção da cauda sempre vai ser lesionada, porque ela sofreu uma agressão, né, um tecido foi agredido, um tecido ósseo, ligamentar, muscular, sanguíneo, né, cutâneo. Então sempre vai ter uma lesão com diferentes graus, né, que vão ir desde fraturas até lesões ligamentares e tendinosas. Então não há como negar que há esse sofrimento físico ali, né, e diferente de qualquer outra
modalidade que envolva animais. Espero ter conseguido esclarecer as dúvidas em relação ao assunto. Ficamos, né, a VegVets à disposição para debater o assunto e eventuais perguntas. O pessoal pode fazer comentários embaixo do vídeo. Fica o convite para que todos participem, né, desse debate. Agora em novembro, então, o STF vai se debruçar novamente sobre o assunto. Ficamos na torcida para que uma nova decisão favorável aos animais, né, considerando tudo isso que foi dito aqui, né, afirmamos e continuamos defendendo que a vaquejada é uma prática cruel que deve ser condenada. E, por último, aquela afirmativa que às vezes a gente ouve, né, de que condenar a prática, a ilegalidade, seria pior, né, que seria melhor regulamentar a prática, porque assim, com regras bem-estaristas, né, de proteção aos animais, seria mais vantajoso para os animais. Então, vale a pena um comentário rápido antes de finalizarmos. Primeiro que na prática da vaquejada eu não concordo que seja possível se estabelecer regras bem-estaristas devido ao próprio método, né, da puxada. Não considero, não acredito achar formas de minimizar ali o sofrimento do bovino especialmente. E segundo, que essa afirmação de que condenar uma prática é pior porque ela vai continuar acontecendo na ilegalidade, né, que isso aí seria pior porque não teríamos métodos de controle, é uma falácia, porque na verdade, se pensássemos assim, existiriam várias outras práticas que não seriam criminalizadas e condenadas, né, seriam regulamentadas. Tem algumas práticas que não podem ser aceitas, né? O problema maior, claro que cria uma dificuldade em fiscalizá-las, por exemplo, como a farra do boi, né, em Santa Catarina, que sabe-se que ela continua acontecendo, mas a sociedade precisa entender que a prática é condenada. A maioria da sociedade condena aquela prática e não deve ser aceita, né? Agora, os mecanismos de fiscalização, de repressão, vão ter que ser tomados, né? Acredito que sejam dois problemas a ser discutidos. Não pode-se usar a falta e a dificuldade de fiscalização e repressão como argumento para se tolerar uma prática, né, em detrimento, né, do sofrimento e da preservação da integridade de vida de outros seres, né? É uma opinião que a gente defende, né, há bastante tempo. Então, por fim, né, finalizando agora, fica o convite para que todos participem desse grande debate que vai acontecer agora no final do ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.